Aí galera, hoje a gente vai fazer simulado oficial da banca IDECAM e você pode acompanhar agora, baixa o simulado para que você possa responder a esse simulado e depois em seguida vir aqui com a gente verificar como é que está o seu nível para fazer essa prova da IDECAM que vai acontecer no dia 22 de janeiro, domingão, para você aprovar. Olha só o padrão da prova. Faz, baixa e vem aqui corrigir. É triste, chegou atrasado, né? É triste você ter que depender tanto do celular. Eu vi gente coçando a mão aí, porque não tinha o celular na mão para fazer a correção, para dar uma pescada. Na prova, você não consegue fazer isso. Então a gente vai ter que partir realmente para a prova. Então vamos começar aí com a leitura do texto. É claro que eu não vou ler o texto, mas é um texto de ordem jornalística, não é? Esse texto foi publicado no Estadão, você pode conferir aí, que fala o processo de como lidar com criança. Oi? Deixa em branco. Então, começando aí com a primeira questão, por gentileza. Sobre esse texto, diz o seguinte: a respeito das ideias... Pega esse cesto de pincel, por favor. Aí. A cesta de pincel. Obrigado. Assinale as ideias do texto e suas possíveis inferências. Eu estou no campo da inferência, eu estou no campo da interpretação. Primeiro, a pergunta que intitula o texto é retórica, sim ou não? Sim. Então você escreve aí o que quer dizer pergunta retórica. É uma pergunta que promove o quê? A reflexão. Promove a reflexão. Essa pergunta que foi feita no título é respondida no subtítulo? Não é respondida. Portanto, o item de número 1 está o quê? Errado, falso. Chegamos à próxima. No segundo período do primeiro parágrafo, há uma elipse. O termo anos está subentendido após a palavra dois? Sim. Vamos ler lá. Pais de crianças que têm perto dos dois. Dos dois o quê? Anos. Então tá certo, anos com O. Certa, 2. Terceira. Terrible truths traduz-se literalmente pela colunista como agitações típicas dessa fase? Olha, traduz, só que não literalmente. Literalmente quer dizer ao pé da letra. Ao pé da letra quer dizer terrível 2, né? Ou dois terríveis. Letra D, o gabarito da primeira. Quem acertou aí? Boa. 2. Tá esperando só... Ei, galera, tá só esperando só a gramática, né? A respeito das ideias do texto, suas possíveis inferências. A vontade que tem a criança na fase dos 2 anos, corrija aí, bota um S, dos 2 anos de pesquisar o mundo que a cerca, conhecer tudo o que vê, pegar, tocar, enfrentar desafios, gera os agitos descritos? Não. Volte ao texto que lá está dizendo assim, olha aí no final do segundo parágrafo. Todas essas capacidades combinam com a vontade de pesquisar. E não quer dizer o quê? Que gera, combinar e gerar não são a mesma coisa. Portanto, o item número 1 está o quê? Errado. Vocês disseram que estava certo, não foi? Vocês grifaram lá no segundo parágrafo final, gera. Todas essas capacidades combinam com a vontade, ou seja, se juntam lá, não é fator gerador. Errada. Vocês tiveram 1 hora para fazer. Quem chegou na hora, faz de novo em casa, né? Fica mais feliz porque você já fez a prova, faz a segunda e considera somente a segunda como gabarito oficial, né? Não? 2. Impedir
Tirar a criança de situações em que ela esteja desgovernada é o caminho? É. O texto fala sobre isso. Quando a criança estiver para dar um tapa, os pais devem se antecipar à criança. Devem. Quando diz se antecipar, quer dizer interromper a criança, ocupá-la. O que é que ele está dizendo aí? Investir nessa estratégia. Ou seja, quando a criança for bater em outra pessoa, a mãe se adianta e dê uma tapa no pé do ouvido dele. Não está dizendo isso não, gente, no texto. Está falso, sim. A força do impulso da criança é forte, não tem ainda autocontrole na maioria das situações? Certo, só 3 está correta. Letra D de novo. Como foi a interpretação do texto? Fácil, ruim? Agora se encontra, que é só 2 de texto, né? Terceira questão. O texto se classifica eminentemente como... Vou marcar o quê? Bom, é um texto jornalístico, mas a característica não vai para texto jornalístico, não. Gente, ela opina aí. Opina. Ela coloca informação? Sim, demais. Mas o terrível é totalmente opinativo. O texto é dissertativo, argumentativo. Ela opina e mostra argumentos dela. Letra A. Como é que estão aí? Mal, bem, 3 ou só uma? Essa quarta questão só erra se você for cara de pau. Você estiver ainda iniciando os estudos para a prova. Quarta agora. Ela está a caminho da escada e não consegue subir sozinha. É mais não consegue sentir sozinha. É uma ideia de oposição. Contraste. Letra B. Quinta, a criança quer prescindir deles. Me diz aí, prescindir deles. Você sabia o que é prescindir? Não, prescindir é dispensar, assim, imprescindível. Gente, se for letra E, senta boy. Se for letra E, vai ser A e B. Porque assentir, consentir e deferir são idênticas. E dentro do contexto, realmente, livrar-se dele, gabarito letra D. A criança quer prescindir dele, se livrar. É a que mais se aproxima, na verdade. Não quer dizer ao pé da letra isso não, mas é a que mais se aproxima. Letra B, consentir, deferir e assentir são todas sinônimas. Então, se for B, é A e E. Porque elas são sinônimas. Consentir é permitir, deferir é permitir também, é dar um sinal de ok, e assentir também. Todas elas possuem significados aproximados. Quinta, 5. De 5. 5? Não, menino. De 5, acertaram 4, 3. Boa. Sexta questão, estou curioso, marcaram o que aí? Sexta questão, marcaram o quê? Ai, meu Deus, o quê? Vou começar pela letra C. Não possui função adjetiva. O sua está acompanhando o substantivo meta. Ele tem uma função adjetiva. Coloca aí, gente. O sua se refere à meta. Puxa uma seta. Sempre que o pana, pronome, numeral, adjetivo. Se não assistiu, vai lá na minha aula assistir. Essas palavras, quando acompanham um substantivo dentro da frase, eles têm uma função adjetiva. Na letra B, o essa de dessa acompanha a palavra fase. Tem função adjetiva. Na letra D, a palavra todas e a palavra essas também acompanham a palavra capacidades. Função adjetiva. Ficamos com A e E. A letra E é um adjetivo. Adjetivo tem função adjetiva. E muitos, nesse caso, a palavra muitos não acompanha ninguém, não.
Muitos é o próprio substantivo. E aí, vamos de A ou de letra E? Sim, mas ainda é, né? Letra A é o gabarito e você faz a observação que letra E não pode ser considerada adjetivo porque é um verbo no particípio. Mas só que, o que é que vocês vão dizendo? Participio. Exatamente. Sim, aí por que tu botou o gabarito lá? Ah, não possui, perdão. Tá perguntando aí. Muitos conhecem, é verdade. Eu respondi certo. Gabarito é a letra E, não é A não, viu? Desesperada é um adjetivo no particípio. Quando a palavra muitos foi escrita, peço perdão aí, ela está retomando um trecho dentro do texto. Muitos o quê? Pais. Então ele tem uma função adjetiva de um substantivo que está elíptico. Verdade, letra E mesmo. Sétima. Marcaram o que na sétima? Porque quando um verbo, um adjetivo estiver no particípio, a banca não considera como função adjetiva. Falada, cansada. Sempre que terminar em ado e ido, que é um particípio, não tem função adjetiva. Sétima, necessariamente vem de quê? De necessário. Eu tenho uma derivação o que aí? Sufixal. Na palavra desinformação, eu tenho o que ao mesmo tempo aí? Prefixo e sufixo. É uma derivação prefixal e sufixal. Ela não é parassintética, porque eu consigo tirar uma ou outra. Tira o prefixo de desinformação. Tira o prefixo, fica como? Informação. Tira o sufixo. Não, deixa o prefixo. Desinforma ou desinformar. Existem as duas. Então vejamos na letra A. Letra A, principal, principalmente. Corresponde o gabarito. Agora, julgar e julgamento, não. Não é a letra A. Capacidade vem de quê? Capaz. Capaz, capacidade. Derivação sufixal. Independência vem de quê? Vem de depender. Aí eu tenho o prefixo o quê? In, não é verdade? E cia, que é depender. Vamos tirar o prefixo. Fica como se eu tirar o prefixo? Dependência. Tira o sufixo. Independer. Pode ser essa frase. Então, o gabarito mais provável é que seja a letra o quê? B. É a mais possível para ser o gabarito. Sétima, letra B. Espernear é parassintética, dogmática é só sufixal, ensolarado é parassintética. A letra D também está muito boa. E autoescola é composição, não é derivação. Chegamos na 8. Marcaram o que na 8? Marquei D. A outra eu esqueci. Pois é, marquei D. Marquei A. Mas qual A? O A lá não começa. Chega aí, ó. Vamos lá. Ó. Todas essas capacidades combinam. Vamos ver se a graça continua na explicação. Vai. Todas essas capacidades combinam com a vontade a qual? Não dá para trocar por a qual? Se dá para trocar por a qual é o quê? Adjetiva, né? Uma oração adjetiva. O mundo o qual, outra adjetiva. Conhecer tudo aquilo qual, outra adjetiva. Tocar e pegar aquilo o qual, outra adjetiva. Todas elas são adjetivas e a letra A o gabarito. Mas pode olhar a última aí, não está igual não. Nona. Marcaram o que na nona? Mas com o trabalho, a tutela de criança. De criança, completa o substantivo tutela, que é um substantivo abstrato. Pergunta-se aí. A criança tutelou ou ela foi tutelada? Se foi tutelada, o que é que eu tenho aí? Um complemento nominal. Aí eu tenho lá,
a força de seu impulso. Quem é? Aí corresponde, gente, a uma ideia de agente ou de posse. A força pertence ao impulso, ideia de posse, ou eu posso dizer assim, o impulso é forte. Ideia de agente e de posse, eu tenho um adjunto adnominal. Realmente o gabarito é B. Oi? Oi? Não é? Então, a criança foi tutelada. Ou seja, ela não é paciente, ela não tutelou, ela foi tutelada, é paciente, por isso complementa. 10ª questão. Alguém tentou fazer a 10ª? Sim. Olha, bicho, nesse tipo, uma boa estratégia é você pegar só os inícios e os finais. Vamos pegar o início aí. Tudo isso funciona. Tudo é pronome, isso é pronome, funciona é verbo. Então, vamos começar com a letra E aí, que foi o gabarito de vocês? G, pronome, pronome. Depois desse pronome veio o quê? Z para o verbo. Se você observar, as últimas formas são dois verbos, que é consegue finalizar, não são dois verbos? Então, quais são as duas formas lá? Z, não é verdade? Vou continuar, vou mais a fundo. Depois da palavra funciona, que é o verbo, o que é que você tem? Um advérbio, que é o mais. E olhe que a antepenúltima palavra também é um advérbio, que é dificilmente. Foi representado pelo quê? Pelo W. Algo o qual. Gente, vocês estão sabendo onde é que eu estou lendo? Algo qual. Esse algo não é um pronome indefinido? O que é um pronome relativo. Ou seja, são dois pronomes G no final. Isso confirma a minha teoria. Você pode conferir que o gabarito é realmente letra E da 10ª questão. Alguém acertou aí de raciocínio lógico? Lembre que são 30 aí. Ó, eu vou já fazer o nível porque você tem a obrigação de ir até a 12. Até a 12 eu vou verificar quantas vocês acertaram. Você conhece a expressão terrible choose? Quando ele diz você, ele está se referindo a quem? Ao leitor. O leitor está dentro do texto? Tá não, portanto é deítico, é letra A, sim, gabarito. Ele aponta para algo que está fora do texto. Anote aí. Deítico. Ei, gente, só um minuto, fale. Posso. Deítico, bota aí, fora do texto. Vamos, quem já sabe, bota de novo, cansa a mão, já que você cansa a mão com outras coisas. Anafórico, dentro e antes, ou seja, está dentro do texto e antes dele. Catafórico, dentro e depois. E o endofórico é dentro. Ou seja, anafórico e catafórico é endofórico. A gente já anula a letra B e letra C por conta da D. A letra D, que quer dizer endofórico, quer dizer dentro do texto. Anafórico e catafórico estão dentro do texto. Então elas três se anulam. É panafórico no final de um texto. Quando o referente dele está no final de um texto. Quem foi que acertou a 11? Estão lembrados mesmo que é deítico, né? 12. Marcaram o que na 12? 12. As palavras distraí-las e saída. Distraí-las. Se acentuam seguindo a mesma regra? Não. Distraí-las.
Primeiro, vamos identificar a tonicidade dessa palavra. Calma. Tonicidade dela está em qual sílaba? No I. Beleza. O las não conta. Esse I é oxítona. Nós sabemos que as palavras oxítonas não são acentuadas quando elas forem oxítonas. Qual é a regra das oxítonas? A, E, O e EM. O I não deve ser acentuado por uma regra geral. Só que o I é a segunda vogal de um hiato. Então essa palavra aqui é justificada por ser hiato. Igualmente a palavra o quê? Saída. Então elas são sim justificadas com base na mesma regra. Certa. A palavra que é uma conjunção, gente, toma bastante cuidado com isso. Ela está cobrando demais, mudando o foco. O que é uma conjunção subordinativa? Que começa a oração subordinada. Só isso. E impedir, isso é uma conjunção integrante. Conjunção integrante é subordinada. Então tá certa a 2. 1 e 2 correta. Chegamos à terceira. A 4 substantivo. Tem condição não. Hã? Essa 2 aí nós pensamos que olhando no texto, não é do que isolado não. Por favor, né, filho? Porque a primeira foi no texto, a segunda também não era? Em que? Tá falando da segunda opção? Sim, essa segunda opção aí. A palavra que é uma conjunção subordinativa? Não, ok. Mas só que no texto é o quê? Aquilo qual é um pronome relativo, não é Que é também é uma conjunção. Não, mas eu disse que era o segundo elemento, não disse? Não, mas... Eu disse, não disse não? Disse que era o segundo quê? Ei, aí eu não aceito não, filho. Mas realmente, se não tivesse, seria um pronome relativo e não seria. Aí, pronto, pois vamos, cancela a questão. Não, porque eu mandei marcar. O fiscal não vai vir na prova dizer que estava Me ajuda aí, filho, por favor. Já fiz. Já me responsa aí, filho. Oxi. Olha aí quanto substantivo tem aí. Viu? Não, mas tá grifado. Vamos conversar aqui, vamos conversar. Conversar o quê? Há 4 substantivos no trecho. Vai lá, conta quantos substantivos tem aí. Tá perguntando se é 4. Constante, não. Constante é adjetivo. Desobediência 1, saída 2 e pronto. Só tem 2. Então só 1 e 2. Não, só um, que a 2 está errada. Então e qual é o gabarito? Sim, não tem gabarito na questão. Cara, mas assim, você está fazendo essa prova, você identificou um erro. Sim. Aí, mesmo assim, você se recusa a escrever a prova? Não, mas peraí, tem um fiscal, tem Vitor Leonardo aí, faça esse recurso aqui também, por gentileza. Eu sei, boy, mas na hora da prova, tu vai decidir o quê? Tu decidiria qual? Mas a boca aqui é você, o que é que você diz não? Eu sei, boy. Você pode até pensar no recurso pós-prova, que você ganha. Você tem razão, se não tem nada grifado e tem 2 Qs, tá ambíguo. Mas você na hora da prova, qual é a sua decisão? Marcar aquela mais possível, porque você não vai perder esperando por um recurso. Você tomaria qual? Olha, eu fazendo essa prova igualmente a você, ficaria a mesma dúvida. Mas eu vi 2 Qs. Ele disse, não, o primeiro é um pronome relativo, não é uma conjunção subordinativa. Então eu vou dar a segunda opção. A segunda opção eu tenho certeza que é uma conjunção subordinativa. Então eu vou pensar o seguinte, a banca esqueceu de grifar, mas ela pensou que fosse uma conjunção. Eu vou marcar essa, mas certeza de que eu vou escrever um recurso. Mas você não deixa de marcar. Com certeza você marcaria que letra aí? A letra A, que é aquela dentre as quais estão escritas, a mais possível, porque não só tem 3. Aliás, não só tem 2. Se tiver só 2, aí sim. Vamos marcar para eliminar? Essa daqui o conto é nosso, viu? 12 é o quê? É X. A. É X, mesmo. Conta aí de 12, quantas vocês fizeram? Metade. 8 tá bom. Era melhor 10. Sempre tá bom pra lá. Tá sim, metade. Dividir a frente, Cheguei a 13. O mais não tem função adverbial. Não tem função adverbial. Marcaram o quê? O mais vai ter função adverbial quando ele completar verbo ou adjetivos. Na letra A, o mais está completando o adjetivo duras. Portanto, ele é advérbio.
B. Mais está completando o adjetivo forte, advérbio. Na letra C, o muito, o mais está completando pobre, que é adjetivo também, advérbio. Na letra D, o mais completa opulento, que é também um adjetivo, exceto na letra E, que o mais completa um substantivo livros. Aí você anote, aí ele é um pronome indefinido nessa letra E. Quem foi que acertou? Boa. 14. Aí de novo, vai galera, cadê o gabarito? Cadê aí, ó? Recurso, na 3. 14. Foi o quê? Os, artigo, a de a vida, artigo, dos, preposição mais artigo, sob, preposição, a, artigo, dos, preposição mais artigo. Eu tenho 5 artigos e 3 preposições. Letra B. B de bola. Vou contar de novo. Conta aí, por favor. De novo. Tu tá fazendo as questões alteradas demais. Tá, não. Os. Só contando só os artigos. Os. Sim. A. Sim. Os de dos. Sim, mas... A. Vai dizer que é um pronome aí, né? A de a responsabilidade. E dos, que é o os aí, artigo. Não tenho mais. Esse dá com acento é o verbo. Vai dizer que aí é preposição mais artigo, não. Então eu tenho quantos artigos? 5. Os, a, os. 1, 2, 3, 4, 5. Preposições, eu tenho 3. Dos, sob e dos. Tu inverteu. Tu inverteu aí na respectiva aí. Preposição mais artigo. Ele era respectivo, ele trocou a 15. Calma, macho. É a 14, peraí. É a 14. A 14 não é B, não? 15. Faz birra. E que birra? Claro que é ênfase. Letra B. E não poderia ser ironia, não? Oi? Não, a exclamação lá dando ênfase. Ela enfatiza, ela intensifica isso aí. Oi? O dá é um verbo. Eu dou, tu dá, ele dá. É o verbo dar na terceira pessoa. Só. Se eu tirar, podia ser que ficasse uma preposição. Preposição mais artigo. 16. Marcar o quê? Qual é o único caso facultativo de crase? Aliás, eu tenho 3 casos facultativos. Quais são eles? Diante de pronome possessivo feminino, diante da preposição até e diante de nome próprio feminino incompleto. Qual é o único que tem um pronome possessivo aí? B. B. Letra B é o gabarito. É o único que não é obrigatório. Diz a regra de novo. Você quer? Coloca aí, crase facultativa, só são 3. Crase facultativa. São só 3. Preposição até. Pronome possessivo feminino. No caso, a questão do até vem antes, certo? O até antes e a crase depois. Até a. Tipo isso. Pronome possessivo feminino. Feminino. Eu sabia que tinha essa regra, só não sabia. Tua, sua, minha. E a próxima? Nome próprio feminino incompleto. Incompleto ou desconhecido. Quer um exemplo aqui? Posso pensar no nome próprio feminino, ó. Referi-me a Ana. Esse caso aqui é facultativo porque
Ana é um nome próprio feminino que está incompleto. O que é que você entende por incompleto? Que não tem um sobrenome. Se fosse Ana Souza, seria o que nesse caso? Hein, gente? Ana Souza. A crase aqui seria permitida ou proibida? Proibida. Ela só é facultativa quando o nome feminino for o quê? Incompleto. Se eu tiro Souza, facultativo. Tá certo? Aliás, esse texto original tem um erro de crase gritante. Não sei se vocês viram. Que tem a ela. Olha aí, gente, na penúltima linha do quarto parágrafo. Que é assim, é que a ela se sente como majestade. Por ela, todos... Ai, não, não é essa aí não. É nessa linha mesmo, lá no final, ó. Pode fazer mal a ela. Vocês estão vendo aí? Esse caso aí é proibido de crase, mas está no texto original. Última linha do quarto parágrafo. Fazer mal a ela. Esse ela aí recusa crase, viu? Tem crase aí não. Mas não perguntou, não foi? Bora, alterado, bora. O que é que eu tenho aí? 17. Ela não sabe. Vamos fazer a troca pela palavra isso? Vai. Ela não sabe isso. Deu para trocar por isso. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Qual é a transitividade desse verbo? Quem sabe, sabe algo. É um verbo transitivo direto que gera um objeto direto. Letra A. B. O su é um pronome possessivo e é facultativo. Não, 16B, né? 17A. E a 18, puseram o quê? Ah, essa quem está no regular não erra nem a pau, né? Segundo o pediatra Marcelo Silber, pediatra, qual é a função morfológica de pediatra? Substantivo e Marcelo substantivo. Marcelo é o aposto do pediatra. Aposto o quê, gente? Especificativo. Anote aí. Aposto especificativo. Letra D. Aposto especificativo. Chegamos na 19. Gente, a palavra menos está completando o sentido de quê? E qual é a classe gramatical de eficiente? É um adjetivo. Bota na frente da criança. Criança eficiente. Eu tenho aí um adjetivo. Se uma palavra qualifica um adjetivo, o que é que ela é? Advérbio. Letra C. O negócio aí tá bom ou tá ruim? Da próxima eu faço de ensino fundamental para vocês, aí sai todo mundo feliz. Vou botar, escreva seu nome de trás para frente. Vamos lá. Brincadeira. Gente, 20. O plural de bar é bares. Mas ele está pedindo só o plural, está pedindo o plural e diminutivo. Vamos aqui para pastel. Aqui, ó, na lousa. Como é o plural de pastel? Não, plural só. Pastéis. Tem um acento. O sufixo diminutivo é o zinho. Sim? Sim. Vou lá, apago o S e boto o zinho. Pasteizinhos. Vamos fazer com bar. Qual é o plural de bar? Bares. Pera. Usa mesmo. O que é que eu faço aqui? Apago o R e boto o quê? Uzinho. Barezinhos. Letra A. Barezinhos.
Quem foi que acertou isso aqui? Eu tô achando que eu vou pro bar aqui. Eu largar essa vida de compra. 21ª, marcado que letra? 21ª. Letra C é o gabarito correto, é a única que fez. Você conhece a expressão terrível truth? Gente, a letra A, eu não posso colocar a expressão aí entre parênteses. As aspas não são trocáveis por parênteses. Parêntese é aposto. Por que essas aspas estão aí? Por conta do estrangeirismo. Na letra B, houve a omissão das aspas que não pode dentro de um texto oficial. A letra C conservou os acentos, colocou os 2 pontos, deslocou um termo em português. Está tudo certinho na letra C. 22. Sim? A letra E. Você conhece, é um problema bastante grave na letra E, que eu não posso separar o verbo do seu complemento. Você é o sujeito, conhece verbo transitivo direto, a expressão é o objeto direto. 22ª. Qual é aquela que tem regra distinta das demais? Coloca na letra A. Qual é a regra de sair? Bota só o HI de hiato. AI. Ei, professor, aí se separa? Se separa. Aí é lugar, aí é advérbio. É a menor palavra que se separa. Olha que linda, separando. Quando o acento recai sobre a segunda vogal, ela se separa. Aí é hiato. É hiato também, a letra B. Baú, hiato, letra céu. É um ditongo aberto aí. Pode colocar ditongo aberto. Gente, se você quiser essa regra de separação de sílaba, quando 2 vogais vierem acentuadas e o acento recair sobre a primeira, ela não se separa. Céu é a única que não se separa porque o acento recaiu sobre a primeira. Olha aí, em sair tem 2 vogais e a segunda vogal é que tem acento. Aí do mesmo jeito e ciúme do mesmo jeito. Todas elas são hiatos. Eu quero que você coloque na letra D aí, que ela é o que aí na letra D? Ditongo aberto. Explique aí. Baú se separa. Lembre-se, quando o acento recair sobre a segunda, se recaísse sobre a primeira, ficaria junta. Recaiu sobre a segunda, eu separo. Baú. Se fosse dói, dói tem acento. Como é que eu separo a palavra dói? Não se separa porque o acento recaiu sobre o quê? Sobre a primeira. Faísca. Como é que eu separo faísca? Faísca. Veja que o I se separou do A porque o acento recaiu sobre o quê? Sobre a segunda. Se ficasse sobre a primeira, não separaria. Constrói. Como é que fica? Constrói. O acento recaiu sobre a primeira, não se separa. Se tu não souber a separação de sílabas, saber a acentuação é difícil. Porque você tem que separar as sílabas. 23. Há mães que ficam desesperadas. Existe sujeito simples aí. Que conversa é essa? O verbo haver não tem sujeito. Há mães as quais. Aí é um pronome relativo, não é conjunção integrante. Existe vocativo aí? Existe aposto aí? É um objeto direto. Mães. Mães é um objeto direto. Vinte e 24, fizeram o quê? Letra D de dado. Devia haver. O verbo haver, quando for o verbo principal, não permite que o auxiliar se flexione. Letra D. Qual é o erro da letra A? Se o verbo haver está no, no principal, o verbo auxiliar deve ficar no singular. Pode tirar esse M aí. Podiam haver, do mesmo jeito da A, verbo haver principal não permite que o auxiliar se flexione. Na letra C, agora que deveria ser um verbo no plural, porque deviam existir julgamentos. Igualmente na letra E, podiam surgir. É a D, o gabarito. Questão de concordância. 25ª.
Acertou? Essa? Agora aí eu fiquei encabulado. 25. Não vale não, né, Vitor? Tá só- Anota aí do lado. Adjetivo composto, anota aí do lado, da 25ª. Adjetivo composto. O primeiro elemento nunca varia. O primeiro elemento nunca varia. E o segundo só vai variar se for um adjetivo. Veja só essa frase aqui. Se eu dissesse assim, gente, ó. Camisas. Quero que você coloque aqui para camisa. A palavra verde ficaria como? Verdes. Amarela. Camisas. Vai. Amarelas. Azul. Camisas azuis. Agora eu quero que você pense o seguinte. Camisas. Bote aí cinza. Ficaria como no plural? Camisas? Não. Cinza. A palavra cinza não é um adjetivo, é um substantivo na posição de adjetivo. Ele não deve variar. Camisas cinza. Vai lá, laranja. Camisas laranja. Laranja é um substantivo e não deve variar. Camisas laranja. Vamos fazer o composto. Camisas rosa choque. Pensa aqui comigo. Rosa é um substantivo. Não é cor, não. E choque é verbo. Então ficaria como? Camisas rosa choque. Veja aí a letra A. Tá pedindo o quê? Blusa. Blusas verdes. Não. Primeiro nunca varia na letra A, tá errada. Letra B também não varia. Letra E também não varia. Ficamos entre C e D. Abacate é um substantivo ou é um adjetivo? Substantivo. Então ele não deve variar como está realmente escrito. Está certíssima a letra C. A letra D está errada porque seria camisas verde limão. Limão é um substantivo. Alguém acertou essa? Anota a regra. Essa letra tá errada aí, por quê, pelo amor de Deus? Porque quando o segundo termo for um substantivo, ele não permite que ele não se varia, ele não varia. Então se eu dissesse, ó, cuecas verde, o primeiro nunca varia. Aí eu posso colocar aqui, me diga uma cor para combinar com verde. Se fosse claro, ficaria como cuecas verde claras, porque clara é um adjetivo, clara, escura. Então só vai coisar quando for adjetivo. Quando for adjetivo. Se fosse cuecas verde, vai lá. Sangue, não sei como é que é possível, mas verdes, sangue. Eu não posso variar sangues, porque é um substantivo. Só varia se for um adjetivo escuro, claro. Então assim, na primeira posição, se for Nunca. substantivo, Não, o primeiro elemento, mesmo sendo adjetivo, não varia. Nunca varia. Só vai variar o segundo termo se ele for adjetivo. É uma regra bem simples. Olha, tá duvidando de mim. Olhe. não tem aula sobre isso? Tem, substantivo. Substantivo? Pode dar uma olhadinha, mas olhe mesmo. Tem que olhar mesmo, conferir. 26. Em relação ao uso da vírgula, pode-se afirmar aqui no trecho. Na hora da birra, quando? Na hora da birra. É um adjunto adverbial deslocado. Letra A. 26A. 25C. Ei, gente, vocês estão tristes? Não, né? Diga inferno, diga. Vigésima segunda. 27ª, perdão. 27ª. Os dois citados. Eu quero que você circule para mim a palavra citados aí. Aí é uma forma particípia, não é?
Não é não? É, participe. Nessa frase aí, eu quero que você escreva a forma desenvolvida. Aí está dizendo, os dois citados, na verdade é como se fosse os dois que são citados. Existe esse termo aqui, elíptico, porque está uma forma reduzida. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, sem vírgula, restritiva. Calma aí. Agora eu quero que você anote isso aí, por gentileza, que isso aí tem cobrado na prova. Toda oração subordinada adjetiva tem valor para a banca e decã de adjunto adnominal. Sempre, Vitor, sempre. Para IDECAN, oração subordinada adjetiva é a mesma coisa que adjunto adnominal. E é um adjunto adnominal restritivo, porque é uma oração restritiva. Note que não tem gabarito nessa questão. Então, gabarito preliminar da banca A, só que ela foi nula. Porque não é explicativo, é restritivo. Nula. Questão original da banca. De todas, uma nula. 28. Outra de acentuação, pelo amor de Deus. Terríveis, paroxítono terminado em ditongo, crescente ou decrescente? Decrescente. Ó a setinha. Adão olhou Eva indo urinar. Do é pro i, decrescente. Então eu quero um paroxítono terminado em tom decrescente. Revólver é paroxítono, mas é terminado em R. Também é oxítono, você sabe. Fenômeno proparoxítona. Qual? Letra C ou letra D? A mais específica é C. Porque a da D é de tom crescente. Do I pro A é crescente. Ficamos com C. 29. Eu estou apostando uma questão dessa, que é de assim, é palpite, não tem como provar isso, mas é só um palpite que vai vir uma questão de pronome de tratamento. Se o soldado fosse se referir ao juiz da Suprema Corte do Brasil, qual seria o pronome de tratamento? Meritíssimo, Vossa Excelência. Letra C. Meritíssimo é para juiz.